Vamos criar um novo projeto. Eu vou criar ele como console application apenas para demonstrar, não vai ter interface visual. Vou utilizar o framework 4.0. O componente suporta, o mínimo é o 3.5, vou usar o 4.0. Está criando o projeto aqui. Criado o projeto, que a gente tem que fazer é adicionar o componente que faz o meio de campo entre o C# aqui e o Excel. Ele tem aqui no gerenciador de pacotes. Pesquisar ele aqui. Reclosed XML. Esse primeiro aqui. Instalar a última versão 0.76. Aqui vai instalar os pré-requisitos. Instalado. Aqui no código vou importar esse componente que a gente baixou agora, close.xml.excel. Aqui no código vou começar só dando uma mensagem para a gente saber quando realmente iniciou o processamento. Vou definir uma variável para a nossa planilha, para que é a pasta de trabalho ali, né? Nosso workbook. E vou criar uma variável que vai ser a planilha dentro desse workbook. Uma pasta de trabalho ele pode ser várias planilhas. Aqui eu vou adicionar uma. Planilha 1. Aqui eu vou adicionar uma linha acima com o título do nosso relatório. É tudo nesse WS que é a nossa planilha. Aqui eu passo a coordenada, vai ser na célula B2. Aqui eu vou criar uma variável range que a gente pode utilizar várias vezes no código, que vai ser a seleção. Vou selecionar da B2 até a I2. E vou fazer um merge nessas células para transformar em uma célula apenas, para o nosso título. Vou fazer uma formatação aqui, é só ir encadeando os comandos aqui. Ó. Fazer negrito e vou setar um tamanho para a fonte. Agora eu vou trabalhar no cabeçalho do meu relatório. Meu relatório aqui vai ter só dados
fixos, mas se fosse dados do banco de dados ou de alguma lista, é a mesma coisa, mesma lógica. Aqui vou adicionando células, uma para cada cabeçalho. B3. E vou fazer a mesma coisa até a célula I. Isso pode ser depois facilmente feito uma rotina para criar dinâmica, só trocar ali o F3, essa parte como é uma string dá para trabalhar e montar dinâmico, dentro de um for, alguma coisa assim. E aqui finalmente o I, que é o nosso último. O I eu vou fazer diferente, fazer um subtotal, depois para a gente testar uma formatação de campo. Trabalhando no corpo do relatório. Vou setar a linha para 4, porque a última que a gente usou ali em cima foi a 3. Então a partir da 4 eu vou montar o corpo. Gerar aqui umas 15, 20 linhas, para a gente ter uma ideia como é que vai montar esse Excel. Aqui 20. E aqui vamos montar célula a célula novamente. Aqui eu vou montar o B e vou pegar a minha variável linha ali para ficar dinâmico. Então aqui no nosso caso vai ser o B4, né, na primeira passagem. Aqui eu vou receber dinâmico o número da coluna. Número da linha. I, né? No caso vai ser B0 na primeira passada. Para C, fazer a mesma coisa. Agora aqui só vou trocar as variáveis. Aqui no I eu não vou colocar o texto, vou colocar um valor para a gente ver como é que fica a formatação lá. Depois mais abaixo eu vou mostrar a formatação disso aqui. E um exemplo, depois se quiser formatar a data, coisa assim, tem bastante material na internet para pesquisar. Aqui eu vou formatar como se fosse um número, né, um decimal com 2 casas decimais. E vou colocar um valor aqui aleatório. Vou gerar o número da linha vezes a coluna que está ali. Incrementar o número da linha. Aqui vou diminuir o número de linha, porque no último for ele vai passar, senão vai ficar uma linha em branco. E vou trabalhar nessa tabela agora. Vou fazer tudo isso que eu gerei
transformar numa tabela, que daí o Excel automaticamente já cria aqueles filtros lá, né? Que eu vou passar o subtotal para o tipo monetário ali, então automaticamente ele já vai formatar como monetário. Assim como o format number, tem os format date time ali. Então, e aqui o formato parece estranho, mas se a gente for no Excel lá e utilizar o formato customizado, dá para copiar de lá. Esse aqui eu copiei do Excel, que é um valor monetário com 2 casas decimais. Aqui eu vou fazer o que eu estava falando, criar uma tabela para ativar o autofiltro e outras coisas que o Excel cria como facilidade. Vou utilizar o range. Nesse range eu vou pegar a minha tabela inteira, que é lá do B3 até o I e o número da linha, a última linha que foi gerada. Pega esse range e dá um create table. Pronto, é só isso aí para criar a tabela com autofiltro. Aqui eu vou pegar as colunas 2 até a 9, que é aí, né? E vou fazer elas se autoajustar de acordo com o conteúdo delas. Então, vai ajustar o tamanho. Isso é importante esse comando ser chamado após preencher as colunas. Aqui eu vou salvar o arquivo no disco. Eu não vou criar uma variável para o caminho, vou salvar direto aqui no caminho físico mesmo. Aqui não é WS, é o workbook que eu tenho que colocar, então é o WB. Salvar como. Aqui eu vou colocar fixo o caminho no exemplo. Arquivo salvo é só, eu vou liberar essa memória, tirar da memória essas variáveis aqui do Excel. Começo pela planilha e vou liberar também o workbook. Feito, é isso aí. Vou colocar aqui um red key, caso dê algum erro para parar a tela. Dá uma repassada. Começa importando o componente que a gente instalou. Crio um workbook e adiciono uma planilha. A partir daí eu trabalho com a planilha, que é o WS. Então eu vou criar um título na célula B2, escrever nele exemplo relatório, vou selecionar o range do B2 até o I2 e vou criar com essas colunas, vou fazer um merge. Defino o cabeçalho, título 1, título 2, fixo para cada coluna. Ajusto a linha para a próxima linha, que é 4. E aqui eu estou preenchendo o corpo do relatório com dados aleatórios ali. E um subtotal. Volto à linha anterior para aqui eu faço a formatação
Aqui eu crio uma tabela para adicionar os autofiltros. Ajusto a coluna com o tamanho do conteúdo. Salvo no disco e libero os objetos para a memória. E aqui eu imprimo na tela dizendo que já está tudo ok. Pronto para rodar o teste. Começou. E se demorou demais é porque tem problema. Bom, problema. Eu coloquei ali uma barra, né? Não coloquei o caractere de escape. Vou colocar aqui o arroba antes, que daí eu não preciso colocar o caractere de escape lá. Vamos de novo. Tirando. Feito. Eu só vou fazer um ajuste aqui primeiro, que eu vi que eu coloquei ali na formatação do campo de valor, eu coloquei errado. Não é, é até o i. Então eu vou, é a coluna inteira, tá? Formatando errado. Vou gerar de novo para gerar o correto no disco. Gerando. Feito. Vou abrir o Excel. Tá aqui no D. Teste. E no Excel ele gerou. Ó. Ativou os autofiltros. Tá aqui a formatação de valor. Pode notar que ele não gerou texto, ele gerou lá como valor. O R cifrão não aparece na barra de fórmulas. Posso fazer uma autossoma aqui. Que ele vai aceitar. Espero que tenham gostado. Muito obrigado.